O primeiro e mais fácil, gente, o import. Ele realiza a inserção de trechos de outros elementos XML semelhante. Olha só, o funcionamento desse import é semelhante à diretiva include da linguagem C e C++. A capacidade que esse import oferece para a gente é a modularização e reuso. A gente não precisa toda vez sair copiando trechos de definições. Ou recriando. Ou recriando. Você vai apenas importar o que te interessa. Vamos dar uma olhadinha aí nessa sintaxe do import? Certo. Então, como nós trabalhamos com marcação, obviamente, então vamos lá. Nós temos aqui o nome import, namespace, ou seja, o nome de acesso a esse serviço. Se a gente está importando algo, é para que ele seja utilizado em alguma parte do nosso documento, em algum momento. Dessa maneira, nós precisamos ter uma forma de acessar isso dentro, fazer uma referência dentro do nosso documento. Essa referência é esse namespace aqui, ó. É o nome de acesso do nosso import, do que está sendo importado. Pois bem, note que aqui nós estamos importando um arquivo do tipo lá WSDL. Próximo elemento que o WSDL define dentro da sua estrutura é o... Exatamente, define, né, gente? São os types, container de dados para definição de tipos que estarão presentes na mensagem. Essa aqui é uma parte de extrema importância. Os types, eles definem os tipos de cada elemento que serão utilizados na mensagem. Aqui a gente define a string, é um campo do tipo string, é um campo do tipo int, ou um campo do tipo complexo. Os tipos vão aonde, Alex? É aí que está. Esses tipos agora a gente vai voltar, vai dar um passo para trás. Vamos começar a inchar essa nossa estrutura. É através das mensagens. Vamos dar uma entendida aí nesse processo de mensagem. Então, a mensagem vai ser a abstração da definição dos tipos de dados a serem trocados no processo de comunicação. Ou seja, eles vão ser os dados que vão ser transmitidos, pessoal. É a nossa ideia central. A mensagem pode, ou não, no caso, pode conter um ou mais elementos. Um ou mais, pessoal. Elementos do tipo type. Tá aqui, as marcações type definem parâmetros passados pela aplicação cliente para o processamento, bem como a resposta. O type, a gente vai ter que o quê? O cliente, quando envia alguma mensagem para o servidor solicitando algum processamento, o type ele tem que enviar dentro da mensagem, ele vai definir dentro da mensagem o tipo que o servidor está apto a receber para ele acessar algum método, alguma função. Okay. E temos um exemplo aqui, não é? Vamos dar uma acompanhada no exemplo aí então, pessoal, que a gente tem. Aqui, nós temos um arquivo do tipo, algumas marcações WSDL do tipo message, e reparem que dentro dessa marcação, já que ela abre aqui e somente se fecha aqui embaixo, nós temos uma marcação do tipo type. Citando um elemento importante, pessoal, quando a gente fala de type, ela não está descrita como uma marcação aqui, WSDL type, mas sim parte. Porque ela é parte de algo. Parte da mensagem, muito bem. E aqui o type é que define se vai ser string, se vai ser int, como o Marco Antônio falou. Então, o type não é definido por uma marcação type, mas sim por parte. Tá, ok? Além disso, nós temos um elemento essencial para o nosso WSDL, que é a marcação operation. Vai descrever as operações, ou seja, os serviços que a gente vai estar acessando. Agora nós estamos falando de acessar o serviço, definir como a gente vai fazer isso. Lembrando que os serviços para nós aqui nada mais são que métodos. Então, dentro desse operation, a gente vai entender como é que a gente vai estabelecer qual o método será acessado e como isso deve ser estabelecido nas duas partes, ok? Por type, pessoal, refere-se a aspectos de configuração das operações disponibilizadas, definindo um ou mais parâmetros necessários para o serviço.
Aqui a gente tem a declaração do serviço, a operação executada e a mensagem envolvida. Olha só, a operação envolvida, qual o método e a mensagem, o que é necessário para chamar, invocar esse método. O bind é o responsável por definir, definir a regra para um protocolo e especificação dos formatos de dados para a comunicação. Ou seja, nós vamos estar falando sobre o protocolo, sobre as portas, como é que a gente vai estar trabalhando com esses elementos. E conhecendo agora um pouquinho disso, vamos dar um exemplo. Então vamos lá, pessoal, acompanhem conosco. Notem que aí nós temos um elemento do tipo port type e um tipo de elemento chamado bind. Então, marcações para isso. E dentro deles, nós temos o nosso elemento operation, ou seja, o serviço. Para nós aqui vai ser a ideia lá dos nossos métodos. E o input e o output, ou seja, o que ele espera que venha e o que ele espera que seja respondido. Notem que, assim como na definição dos documentos XML, existe também a ideia de muitas marcações. Então, a marcação port type, a marcação operation, ela pode acontecer, e a fault também, ela pode acontecer diversas vezes dentro de um arquivo do tipo WSDL. Então, vamos falar um pouquinho deles aí. Novidade, né, Alex? O input e output aqui. O que a gente tem? A maneira de enviar e de receber as mensagens. E na sessão anterior nós citamos 4 maneiras, que é a notificação, unidirecional, a solicitação-resposta e o pedido-resposta. Isso mesmo. E aí tem mais um elemento que é de extrema importância. Por último, mas não menos importante. Isso mesmo. Tá lá, gente, o service e port. Service nada mais é do que coleção de parâmetros para acessar o serviço propriamente dito, web service. E dentro dele, ou com ele, nós temos o port, que é associado à conexão, de fato, como acessar o serviço. Aqui é uma visão geral da estrutura, não é, Alex? É isso aí, do que vocês viram. Lá do definition, que é o elemento central, que é o elemento que define as outras marcações WSDL, do types até o service. Notem que quanta coisa a gente viu aqui na nossa aula, descreveu cada um desses elementos. Aqui o detalhezinho, XML, a gente pode, desde que não seja o raiz, né, ter diversas marcações do mesmo tipo, de algum elemento específico, desde que necessário. Prosseguindo, nós temos uma pequena ilustração a ser seguida, que vocês também podem acompanhar aí na apostila. Por exemplo, uma classe, a partir de uma classe que lá no nosso web service, a gente vai ver na próxima aula, se transformará em um serviço, nós temos um método chamado, por exemplo aqui, de dados. E vai receber um parâmetro nome e vai retornar uma string também nome. Então, notem que não há tratamento especial na criação de declaração para aplicações de console, visual ou mesmo web. E o resultado disso, o que a gente teria? Nós criação desse arquivo WSDL. Isso mesmo, a criação do nosso arquivo WSDL. Tranquilo, pessoal? Essa é a ideia da criação do WSDL. Agora, a grande sacada, a gente tem que entender toda a sintaxe do arquivo WSDL. Só que nós não vamos construir manualmente o arquivo WSDL. Seria, vamos dizer assim, obviamente muito trabalhoso. Não seria viável trabalhar com isso manualmente, pessoal. Haja quantidade de elementos que a gente viu aqui para a criação de um web service. Então, existem ferramentas, existem elementos como Axe, como WSDL2 Java e assim por diante, JWS, que vão auxiliar vocês nesse processo de criação. Vocês vão ver isso na nossa próxima aula. A gente vai dar uma olhadinha nisso tudo quando a gente já estiver metendo a mão na massa mesmo, fazendo com que o processo ocorra de fato.